A gente conversa agora com o economista Ricardo Amorim. Acho que você deve ter sendo chamado para dar entrevista mais do que nunca nos últimos tempos, porque nunca o cenário econômico ficou tão turbulento, né? Eu costumo brincar que quanto mais apronto em Brasília, mais trabalho eu tenho. Está sobrando para todos vocês. Dá para fazer previsão em um ano que, além da crise, a gente tem a cada dia um factoide diferente na política que repercute também na economia? Com toda certeza dá, mas eu acho que ao mesmo tempo que não só dá, mas nós temos obrigação de fazer, porque empresas e pessoas mesmo, elas têm que tomar decisões. E para tomar decisões, a gente goste ou não, a gente tem que ter uma opinião a respeito do futuro, porque essas decisões vão ser baseadas no que a gente espera que aconteça. Então a gente tem a obrigação de fazer. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem a obrigação de entender as limitações dessas previsões. Aliás, tem uma frase que eu adoro, tem um físico norueguês chamado Niels Bohr, sujeito brilhante, ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou a discussão do Einstein, acho que não precisa dizer mais nada. Ele tem uma frase que eu acho perfeita, ele fala que previsões são muito perigosas, principalmente a respeito do futuro. E eu acho que ele tem razão. O que isso significa? A gente precisa fazer as previsões e entender que elas podem estar erradas. E principalmente entender que se elas estiverem erradas e se a gente basear as nossas decisões nelas, quais são as consequências? Para que a gente não se coloque em posições que, se efetivamente elas se provarem erradas, a gente pode ter problemas graves. Sendo mais específico, vou dar um exemplo prático disso. Quando as coisas estão tranquilas, a gente tem a falsa impressão que as previsões são fáceis. Elas não são mais fáceis. Para ser mais específico, se a gente fosse pegar no início de 2002, de acordo com as previsões do Focus, que é o relatório do Banco Central, que mede, o que é publicado é a média das expectativas de todos os economistas dos bancos, e o Banco Central publica isso toda semana. No início de 2002, as expectativas eram de que a gente teria, no ano passado, em 2015, uma inflação medida pelo IPCA de 4,5% e um crescimento do PIB também de 4,5%. O que aconteceu é que, ao longo do tempo, essas previsões se deterioraram e a gente teve, na prática, uma inflação que bateu em 10,8% e um PIB que caiu 3,8%. O que eu quero dizer é que a margem de erro aí foi brutal. Por quê? Aquelas previsões, no fundo, elas refletiam o que era um final de um movimento de expectativas muito infladas no Brasil. Por quê? Ao longo do período de 2006 a 2010, todas as surpresas que nós tivemos foram basicamente positivas. Então, se você pegasse essa mesma previsão do Focus no início de 2006 e o que aconteceu em 2006, o resultado foi melhor. Em 2007, idem. Em 2008, idem. 2009 foi a única exceção, que foi o ano da crise global. 2010, surpresa positiva de novo. Na prática, duas coisas aconteciam sempre. A primeira, ano após ano as expectativas melhoravam. A segunda, ano após ano a realidade era melhor do que a expectativa. A única exceção foi 2009. Bom, isso foi até 2010. Em 2011 a Dilma tomou posse. Aí a gente tem duas pequenas mudanças. Desde então, ano após ano, primeiro, as expectativas vêm piorando. Então, a expectativa de crescimento em 2011 era maior do que foi em 2012, que era maior que 2013, maior que 2014, maior que 2015, maior que 2016. Segundo, em todos os anos, os resultados foram piores do que a expectativa. O que eu quero mostrar com isso é que não só as previsões podem estar erradas, mas há um padrão no erro das previsões, e ele é cíclico. E um dos pontos importantes, inclusive que eu ressalto hoje, é que é muito fácil ser pessimista hoje, dado o desempenho econômico recente do Brasil, que foi horroroso. Mas exatamente considerando não só a duração, mas a profundidade desse ciclo de decepções, eu arrisco dizer que a gente está mais perto do que parece, numa hora onde a gente vai ter uma nova mudança de ciclos de surpresas positivas. Mas isso depende do cenário político, já vou falar sobre isso. Com toda certeza, essa é a variável-chave. Quer dizer, acho que um dos pontos fundamentais para entender o Brasil hoje é que nós temos duas crises que se reforçam, uma econômica e outra política, e que a crise econômica, sem a solução da crise política, é absolutamente não há solução. Por outro lado, exclusivamente o aspecto econômico da crise é mais fácil de ser solucionado do que a maioria normalmente acredita. Bom, você falou duas coisas importantes aí, que é o PIB que subia e passar a cair. Eu sei que a gente depende do cenário político para falar disso, mas o PIB vai cair mais? Tem economista prevendo desaceleração de 10% em 3 anos. Isso é assustador, mas é real?
Bom, é bom lembrar que, como eu falei, a gente já caiu 3,8% no ano passado. Esse ano, se a gente for considerar que provavelmente a gente vai ter uma queda parecida, um pouco maior, um pouco menor, é difícil ter certeza, a gente já está falando, até porque saindo da base inicial, uma coisa em relação à outra, só aí já está mais de 8% de queda. Então, o efeito disso para chegar nos 10% é possível sim que aconteça. O que não dá para saber? Quando a crise acaba? E por que não dá para saber? Porque o final da crise econômica brasileira requer uma solução para a crise política. E uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos, ser economista nunca foi fácil, previsão econômica nunca foi exatamente a coisa mais fácil do mundo. Mas de um ano e meio para cá, uma coisa que eu acompanhei muito foram as previsões dos meteorologistas, porque a gente tinha um risco grande que não se materializou de falta de energia elétrica por falta de água. Ele não se materializou porque nos últimos 6 meses as chuvas aumentaram brutalmente. O que ia gerar um problemaço econômico. Exatamente. E no fundo tem uma segunda razão pela qual isso não aconteceu. A recessão foi tão grande que a queda de consumo de energia também levou a esse problema não se materializar. Mas o fato é que de um ano e meio para cá eu vim acompanhando semanalmente as previsões dos meteorologistas. E uma das coisas que eu aprendi é que Deus criou os meteorologistas para nós, economistas, nos sentirmos melhores com as nossas previsões. Mas mais recentemente eu estou tendo que acompanhar as previsões dos analistas políticos. E aí eu descobri que eles existem para que os meteorologistas não se sintam tão mal com as previsões deles. Por que eu estou dizendo isso tudo? Não dá para saber quando acaba essa crise política. O que dá sim para saber? Acabando a crise política, solucionar os desequilíbrios macroeconômicos brasileiros não é complicado. A gente, ao longo do primeiro mandato do governo Dilma, foram formados 3 grandes desequilíbrios macroeconômicos. O primeiro de contas externas. O que aconteceu é que a política econômica do governo brasileiro nos últimos 15 anos, praticamente, só estimulava consumo, não estimulava produção, a gente não teve ganhos de produtividade e o que aconteceu? Mão de obra ficou mais cara, espaço ficou mais caro, elevação de custo de aluguel em função do boom imobiliário, matérias-primas ficaram mais caras, o que significa? Produzir no Brasil ficou mais caro. A única forma disso não ter acontecido é que a gente tivesse um ganho de produtividade que compensasse, isso não aconteceu por falta de investimento em educação, em automação, em infraestrutura, enfim. Resultado, as empresas começaram a parar de produzir no Brasil e mandar a produção para fora. Os próprios consumidores, nos últimos anos, pararam de consumir no Brasil e passaram, quando tinham a chance, a comprar fora, porque era mais barato do que comprar aqui. Efeito disso, quando o nosso ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, tomou posse há 9 anos, o Brasil tinha, nos 12 meses anteriores, um superávit na balança comercial de produtos manufaturados de 10 bilhões de dólares. Nós exportamos 10 bilhões de dólares a mais do que nós importamos. Quando ele saiu do governo, há um ano e pouco, o Brasil tinha um déficit na balança de manufaturados de 110 bilhões de dólares. O que isso significa na prática? Deixamos de produzir, por consequência, não geramos emprego, não geramos crescimento, não geramos desenvolvimento. Isto aqui gerou um problema, um desequilíbrio na nossa balança comercial e nas contas externas. Como isso foi resolvido? O dólar, nesse meio tempo, chegou a estar 1,5 alguns anos atrás, bateu em 4. Resultado, hoje não é mais barato, muita coisa que era mais barato produzir e trazer do exterior, hoje não é. O que a gente tem com isso é uma queda, somado à recessão, uma queda brutal nas importações, as exportações estão começando a crescer e isso vai resolver o problema da balança comercial. Talvez nós tenhamos esse ano, inclusive, o maior superávit da história do Brasil na balança comercial. Então, esse problema está resolvido. O segundo grande desequilíbrio era de inflação. O que aconteceu? No primeiro mandato, o governo Dilma segurou artificialmente uma série de preços que ele controlava para tentar segurar a inflação. Em particular, estou falando de energia elétrica, estou falando de gasolina, estou falando de metrô, de ônibus, enfim. Passadas as eleições, em função de um desequilíbrio brutal das contas públicas, que aliás é o terceiro desequilíbrio, o que a gente teve é que o governo teve que aumentar e muito esses preços. Resultado, a inflação sobe. Em segundo lugar, a própria desvalorização cambial, que encarece os produtos importados, também alimenta a inflação. Tanto dos produtos que a gente já traz de fora mais caro, como esse produto importado compete com um produto feito no Brasil, na hora que o preço do produto importado sobe, o produto brasileiro que compete com ele pode elevar o preço, porque está competindo com algo mais caro. Os dois fatores fazem com que a inflação se acelere e muito. Qual é a resposta do Banco Central? Fala, olha, eu tenho que proteger o poder da moeda, porque não adianta as pessoas ganharem mais se o dinheiro compra menos. Como eu faço isso? Eu subo a taxa de juros, encareço o crédito, com isso menos gente vai às compras, a consequência vai ser que menos gente comprando, as empresas não podem puxar tanto os preços. Isso funciona. Cairia a inflação. Só tem um problema. Funciona porque derruba o consumo, derruba o crescimento. É a recessão que nós estamos vendo. E mais um detalhe.
Isso leva algum tempo, é como um tratamento de uma doença grave, vamos dizer uma quimioterapia em resposta a um câncer. O primeiro efeito da quimioterapia é fazer o doente se sentir pior, porque o câncer ainda não acabou, mas você está sentindo a doença e os efeitos colaterais do tratamento. É o que aconteceu com o Brasil. Nesta hora, na virada do ano passado para cá, acontece uma série de mudanças políticas e o Banco Central tira o pé do acelerador e fala, não, vamos parar com isso. O que significa? A inflação estava para cair de forma agressiva. Ela vai cair, mas ela vai cair bem mais lentamente porque, de fato, o Banco Central parou de pressionar. Então, esse desequilíbrio está a caminho de ser resolvido, mas devagarinho. Poderia ter sido mais rápido. E vem o último, que é o das contas públicas. Esse a gente não está nem perto de ter resolvido, porque o governo subiu uma série de impostos, mas o problema é que a recessão tem um impacto de redução de arrecadação maior do que foi o ganho da elevação de alíquotas de vários impostos. Resultado, enquanto o governo não cortar de forma agressiva os seus gastos e, eventualmente, complementar isso com novas elevações de impostos, essa segunda solução está longe de ser ideal, porque ela tem um efeito colateral gravíssimo, que é diminuir o potencial de crescimento brasileiro de longo prazo. Mas, a curto prazo, bota as contas públicas em ordem, o que acontecendo retoma a confiança no Brasil. Confiança voltando, a gente vai trazer investimentos, porque basicamente o Brasil continua a médio e longo prazo muito interessante para investidores e empresários dos mais diferentes setores. O que isso aqui significa? Com investimento a gente gera emprego, com o emprego volta a confiança e o consumo, e aí a gente entra num círculo virtuoso. Só tem um probleminha. Para fazer isso, o governo tem que ter a vontade e a coragem política de cortar os seus gastos e, do outro lado, o Congresso não pode bloquear o que o governo faz. Aí entra a solução da crise política. É aí que entra a dificuldade, mas acho que o ponto fundamental que eu quero colocar é todas as outras vezes na história brasileira, eu fui estudar desde 1900 para cá, que o Brasil passou por processos de contrações econômicas significativas, como eu defini um processo de contração econômica significativa, momentos onde o PIB trianual, ou seja, a média de crescimento de 3 anos, chegou próxima de zero ou negativa. Isso quase não acontece. Isso aconteceu no início dos anos 20, aconteceu nos anos 30, aconteceu nos anos 80 e aconteceu agora. Todas as outras vezes, na sequência de uma grande contração, vem um crescimento muito acelerado. Por quê? Porque o que acontece é que nesse meio tempo a gente tem uma série de decisões de investimentos de empresas que vão sendo engavetadas. O cara fala, não, eu quero fazer, mas não vou fazer agora porque vamos ver o que acontece. Na hora que a economia vira, tudo isso vem de uma vez. Isso acelera o crescimento na sequência. Isso vai acontecer dessa vez. O que ninguém sabe, nem eu, é quando. Mas nessas épocas específicas, a gente teve um cenário político que favoreceu isso, né? Vamos pegar mais recentemente, década de 80. Aquele período de inflação desenfreada, um governo que não era ainda democrático, né? O governo Sarney não foi eleito pelo povo. A esperança em cima do Fernando Collor, que seria um nome favorável, digamos assim, e que depois prova que não. E aí a gente sabe o que acontece, vem o ministro Fernando Henrique e consegue igualar a nossa moeda. Agora a gente vive outra situação. Pode cair a presidente Dilma, o que não significaria uma mudança total de governo. Ao mesmo tempo, a gente tem em 2016 um ano de eleições, e onde vai mostrar quem está mais forte, quem está mais fraco. A economia brasileira hoje depende mais do economês mesmo, do cenário econômico, ou do que está por vir. Eu falo porque sexta-feira a gente teve a condução coerciva do presidente Lula e o dólar cai a 3,70. O mercado financeiro dá um sinal do que espera e como vai reagir diante do nosso cenário, né? Olha, eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que boa parte das mudanças que aconteceram, elas foram consequências exatamente de crises financeiras graves. O exemplo que você dá associado ao processo, no fundo é a transição do Collor, que é exatamente aquele outro movimento de queda do PIB num período de 3 anos. Aliás, a queda que a gente teve do PIB nesse último ano, ela é a maior desde então. O ponto fundamental disso aqui é que aquela mudança, se a gente for olhar para trás, o golpe de 64, o golpe militar, acontece quando nós também tivemos uma desaceleração, a média de crescimento alguns anos antes era de 9%, essa média trianual, ela cai para 2%, acontece o golpe militar. Mais para trás, quando tem a nova república, na hora que eu falo no meados da década de 30, é o mesmo processo. Então, onde eu quero chegar com isso, as grandes mudanças políticas são consequências de grandes crises econômicas. E aí é um dos pontos, quer dizer, fazendo paralelo com a última, que foi o que você fez, quer dizer, o presidente Collor não caiu exclusivamente em função de corrupção. A gente tinha corrupção, o PIB despencando, a inflação comendo solto, os aliados caindo fora e o último aliado que sobrou era o Renan Calheiros.
Calma, eu estava falando do Collor ou da Dilma? Agora eu fiquei confuso. Não é Mas coincidência. é impressionante como se repete, né? Os personagens. Exatamente, mas mais do que os personagens, se repete a dinâmica. E aí é o ponto que eu acho que talvez a gente esteja perdendo um pouco a noção. Eu acredito que a gente está plantando sementes de mudanças positivas muito significativas para o Brasil nesse momento. É claro que qualquer semente, se você não regar, se você não cuidar, não vai nascer fruto disto. Mas, se a gente for ver a mudança que a gente está tendo jurídica no Brasil, será que sem uma crise da gravidade da atual, a gente teria a decisão recente do Supremo que a partir de agora alguém condenado em segunda instância vai em cana? Acho difícil que tivesse acontecido. A gente está tendo, ou nesse exato momento, a gente tem o Ministério Público com as 10 medidas que tiveram contra a corrupção, que tiveram 1,5 milhão de assinaturas indo para o Congresso, e eu acredito que haverá pressão popular suficiente para que a gente endureça as regras contra a corrupção, ou mais do que isso. Quer dizer, a gente tem alguns dos empresários mais poderosos do Brasil hoje, recentemente condenados, e a mesma coisa, quer dizer, dava para imaginar o Lula, que é o presidente mais popular que o Brasil já teve desde a redemocratização, sendo obrigado a depor. Eu acho que a gente tem uma mudança importante aí. E algumas outras que eu acho que também estão se perdendo, a gente não está tendo foco suficiente. Por exemplo, se a gente for olhar do lado, muito se fala do impacto de consumo da nova classe média. E óbvio, ele é importante. Mas eu acho que tem um outro que está sendo perdido, que é boa parte dessa ascensão socioeconômica e de consumo, o que ela deve gerar hoje, quando ela está sendo perdida por muita gente, é um movimento de pressão que antes não acontecia. O que eu quero dizer é que o sujeito que o avô era pobre, o pai era pobre, ele era pobre, ele não tinha expectativa de ter acesso a uma série de coisas. Ele também não cobrava, ele aceitava que era assim. Ele provou, ele gostou e estão tirando dele. Esse cara vai cobrar. Até porque tem duas outras coisas que possibilitam que ele cobre. A primeira delas é uma mudança educacional brasileira que ficou perdida, e dá para entender porque ficou perdida, porque a qualidade da educação brasileira é muito ruim. Mas tem um detalhe, é muito ruim. ela é péssima, só que tem um detalhe. O acesso também era, e isso vem melhorando brutalmente nas duas últimas décadas. Então, começou no governo Fernando Henrique na parte de acesso à educação básica, continuou no governo Lula na parte de acesso à universidade. Superior. Meu ponto é assim, por pior que seja a qualidade da educação, pelo menos esse cara que está indo para a escola, que está indo para a universidade, certamente está melhor preparado do que o que sequer ia. E melhor preparado, entre outras coisas, Menos acomodado? significa menos acomodado e cobrando mais. E o último, rede social. Quer dizer, num Brasil onde hoje a imensa maioria das pessoas tem acesso à internet, à rede social e conseguem se organizar, se mobilizar, ir para a rua e exigir, todo esse processo de cobrar do governo as mudanças que a gente precisa ficou mais fácil, mais forte, mais poderoso, e eu acho que isso é positivo. E tem um último, que talvez seja o mais difícil da gente entender, compreender e saber, a gente só vai realmente saber a longo prazo, mas que é o seguinte, o Brasil passa nas últimas décadas por uma mudança de perfil religioso brutal, quer dizer, houve um crescimento gigantesco das igrejas evangélicas e que eu acho que pode a longo prazo ter um impacto positivo importante. O que eu quero dizer com isso? Como seria isso? A parte visível do que é esse aumento das igrejas evangélicas, para mim é negativa. O que é a parte visível? Líderes, tanto políticos quanto religiosos, em vários casos, se aproveitando do que se tornou uma massa de manobra importante e faturando em cima disso, se defendendo com a palavra supostamente divina. Não precisa ir muito longe, o atual presidente da Câmara é um dos que usa isso como parte da sua defesa. Agora, eu acho que tem um outro lado, que é o lado dos fiéis. O Brasil tem há muito tempo o que maldosamente eu chamo de um catolicismo aguado, que é a imensa maior parte da população brasileira é católica não praticante, o que do ponto de vista religioso, pessoalmente a mim pouco importa, mas do ponto de vista ético importa sim. O que eu quero dizer com isso é que ninguém precisa de religião para ter ética, mas a religião pode sim ajudar a fortalecer valores éticos. E o que eu acho é que esses novos praticantes de igrejas evangélicas e protestantes, fundamentalmente, primeiro, têm uma ética religiosa muito mais forte na maior parte dos casos e, em segundo lugar, mais do que uma ética mais forte, a própria ética protestante tem algo que, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, ajuda muito, que é a valorização do trabalho e do resultado aqui e agora. A gente tem no catolicismo uma linha muito do eu aguento isso aqui porque o paraíso está me esperando, a ética protestante é diferente. Rala agora, colhe o fruto agora.
E eu acho que isso é importante, pode ajudar numa outra mudança de mentalidade no Brasil, que nós temos, de uma forma generalizada na sociedade brasileira, uma cultura do que eu chamo de Bolsa Brasil. Fala-se muito do Bolsa Família, do aspecto paternalista do Bolsa Família, aliás, eu concordo, sou crítico dele. Acho que o Bolsa Família tem um monte de méritos e um monte de deméritos. Um demérito óbvio é que não haja uma preparação das pessoas e uma porta de saída do Bolsa Família. Ponto fundamental é que isso vale para o Bolsa Família, mas vale para vários outros bolsas. A gente ter uma série de linhas hoje do BNDES com custo que é abaixo da inflação, em outras palavras, é dinheiro que está sendo dado, porque quando ele for pago, o valor real do dinheiro é menor. Sim. A gente pode chamar isso de Bolsa Empresário. Se você quiser, o fato que a gente tenha 400 milhões de dólares em reservas internacionais, como é que a gente financia isso? Os 400 milhões de dólares implicam em o Banco Central comprou esses dólares, ele pega os dólares e investe lá fora, em títulos de tesouro americano que hoje pagam algo como 2% ao ano. Mas para comprar o dólar, ele precisa de dinheiro, ele emite dinheiro e coloca o dinheiro em circulação. Se ele não tirasse esse dinheiro de circulação, ia ter mais dinheiro circulando e a inflação ia subir. Aí entra o que em economês é chamado de esterilização. Títulos do tesouro são emitidos e vendidos para quem tem esses reais que estão em circulação. Por sua vez, o Tesouro paga uma taxa nesses títulos, que hoje, vamos torná-la só mais fácil, vamos arredondar, vamos falar em 15%. Então nós pagamos 15% ao ano, recebemos 2 em 400 milhões de dólares. A diferença, 13 milhões de dólares, nos custa 52 bilhões de reais anuais. O fato de ter a reserva faz com que a gente tenha um real que, se isso não acontecesse, ele estaria mais fortalecido. Em outras palavras, seria ruim para os exportadores. 52 bilhões de reais anuais é o custo do que eu estou chamando aqui de bolsa exportador. E se a gente pegasse esses 52 bilhões de reais e investisse em infraestrutura, por exemplo? Aliás, mostra como isso ajudaria o exportador e todo o resto da economia brasileira. Aliás, é mais do que é investido em infraestrutura normalmente no Brasil. Então, meu ponto é, a gente precisa acabar com a gente tem uma cultura muito clara, que é os programas de governo que não me afetam, eu sou contra. Os que me beneficiam, ninguém encosta um dedo neles. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa ter um capitalismo verdadeiro. Nós temos hoje no Brasil um capitalismo tupiniquim. Um capitalismo de compadrio, onde é mais importante você ser próximo do rei do que você efetivamente ser eficiente. Qual é a consequência? Você, primeiro, isso estimula a corrupção. Em segundo lugar, isso não estimula investimento em inovação, em criatividade, em buscas de soluções, em eficiência, que é a lógica do capitalismo. O capitalismo funciona em função disso. Se a gente mata a parte do capitalismo que funciona, a gente só fica com um monte de problemas, porque o capitalismo também tem seus problemas, e não está pegando a parte boa. Enfim, a gente tem que competir e entender que isso significa que alguns vão sim ficar no meio do caminho. A nossa visão é paternalista e um paternalismo de Estado que gera um Estado pesado, ineficiente e que acaba levando todo o resto da sociedade no setor privado a pagar caro demais por isso e não receber serviços equivalentes. Só para fechar, o Brasil é hoje, de 156 países emergentes, o terceiro com a mais elevada carga tributária e, obviamente, não é o terceiro em qualidade de serviços públicos. Ou outra forma de olhar, tá? 36% do PIB é a nossa carga tributária. Se você soma com o déficit do ano passado, que deu 9% do PIB, significa que 45% de tudo que é produzido no Brasil passa pelo governo. E depois a gente fica surpreso que a gente tenha corrupção, enfim, ineficiência, que o governo seja usado para manipular a sociedade das mais diferentes formas. Um Brasil maior requer um governo menor. Isso porque há 4 anos o governo Dilma lançou o programa Brasil Maior, voltado a estimular a competitividade da indústria. De 4 anos para cá, a nossa indústria encolheu 20%, porque o peso do setor público, que por consequência tem que ser financiado, isso vem via imposto, faz com que a nossa indústria não tivesse competição e a indústria encolhe. Um dos primeiros sinais pré-crise, quem deu foi a indústria brasileira, inclusive no primeiro ano do governo, nos primeiros anos do governo Dilma, uma desaceleração total. Deixa eu só entrar nesse ponto que eu acho que é importante. Por que a indústria foi o primeiro setor que deu sinais claros? Porque a indústria tem 2 características que a tornaram muito mais exposta ao momento e ao modelo econômico. Ao momento. A grande mudança que pegou o governo Lula, que aliás explica o bom desempenho econômico ao longo do governo Lula, foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001, que teve 4 efeitos benéficos para o Brasil.
Primeiro é o único que as pessoas comentam, que é melhora de preços de matérias-primas, commodities, enfim, alimentos, metais, minerais que o Brasil exporta. Mas tem mais 3. Não só o que, olhando do ponto de vista brasileiro por hora, não só o que a gente exporta ficou mais caro, mas o que a gente importa ficou mais barato. Porque o Brasil é um país importador de produtos manufaturados e primordialmente eletroeletrônicos. Na hora que a produção vai para a China, que o custo de mão de obra é menor, o preço desses produtos cai. O resultado disso, a gente não só vende mais caro, mas compra mais barato. Isso tornou o Brasil mais rico. Sendo mais específico, se a gente pegar hoje, o preço da soja chegou a estar o dobro do que é hoje. Mas mesmo hoje, ele é o triplo do que era em 99, 2000 ou 2001, antes da entrada da China no OMC. Soja custa 3 vezes mais. O que as pessoas não comentam é que, por exemplo, uma TV de 50 polegadas hoje, ela custa 1/15 do que ela custava em 2000. Primeiro por avanço tecnológico, que reduz o custo de produção, e segundo por queda do componente de mão de obra no custo de produção à medida que essa produção vai para a China. O que significa? Se a TV hoje custa 1/15 e por outro lado a soja custa 3 vezes mais, o que nós precisamos exportar de soja para pagar pela importação de uma TV hoje é 45 vezes menos do que há 15 anos. E com detalhe, há 3 anos era 90 vezes menos. E com detalhe, nossa exportação de soja não caiu, ela triplicou em quantidade. Então a gente tem como pagar por uma importação muito maior. Isso tornou o Brasil mais rico sem nós termos feito nada. Terceiro fator, na hora que a China inunda o mundo de produtos mais baratos, a inflação mundial cai. E quando a inflação mundial cai, o custo do dinheiro no mundo cai. Quem que se beneficia? País importador de capital para financiar consumo e investimento. Por que foi possível todo o boom de consumo e toda a expansão? Porque a gente conseguiu trazer dinheiro barato. O que isso significa? Na prática, hoje, ao longo do governo Dilma, o governo Dilma brincou com a inflação subiu, o Brasil ficou fora da festa. Mas a festa não diminuiu no mundo, ela aumentou. Só para ser específico, hoje há, nesse exato momento, 7 trilhões de dólares em títulos no mercado internacional que pagam taxa de juros negativa. O que isso significa? Você pega um título que hoje você coloca lá 100 mil francos no título e daqui a 2 anos você recebe 96 mil. Como é que pode isso? 96. Eu vou receber menos do que eu coloquei? Exatamente. Por que isso está acontecendo em mais de 20 países hoje, que estão tendo que lidar com um problema mais grave do que inflação, chamado deflação? A deflação é o processo onde o preço amanhã é menor do que hoje. Digamos que eu queira comprar um carro e eu sei que amanhã ele vai custar menos do que hoje. Eu compro hoje? Não. Chegou amanhã, eu sei que depois de amanhã ele vai custar menos do que amanhã. Eu compro? Não. Todo o consumo de bens duráveis, obviamente para comida não dá para fazer isso, mas bens duráveis, o que você faz é que você protela o consumo. A economia some, os investimentos somem. Qual é o empresário que vai investir se o consumidor não vai comprar? Não existe. Para resolver, entra o juro real negativo. O que o juro real negativo faz é falar, olha, é verdade, amanhã o produto vai estar mais barato, só que amanhã você vai ter menos dinheiro do que hoje. Portanto, compre hoje. Ele está mais barato. Esse é o processo. Mas o que isso significa? O Brasil, se não estivesse vivendo a crise que está vivendo, estaria atraindo o capital de fora, porque para o sujeito que está investindo a menos 2% na Suíça, como exemplo, se o Brasil tivesse mais ou menos organizado, pagando 7% ao ano, chovia dinheiro aqui e o Brasil estaria bombando de crescer. Só que a gente desarrumou a casa de uma tal forma que isso não está acontecendo. Mas o fato é que ao longo do governo Lula, quando isso não acontecia, permitiu que a gente crescesse mais. E o quarto fator, que também ficou para trás, é que quando com isso o Brasil cresce mais, os países ricos crescerão menos, porque todos os fatores que nos ajudaram tiveram impactos negativos lá, a gente inverteu o fluxo de talentos no mundo. O Brasil passou a atrair gente boa de fora. Brasileiros e estrangeiros. Em 2012, se não me engano, ou 13, agora não me lembro, 12. A minha empresa, a Rican Consultoria, fez uma pesquisa. De cada 13 empregos formais gerados no Brasil, 1 foi ocupado por um estrangeiro. A última vez que o Brasil, em termos proporcionais, trouxe mais gente de fora para vir trabalhar no Brasil foi no ciclo do café. Só para dar uma ideia do que a gente está falando. Então, só que significa que gente boa, bem preparada, ajuda um país a crescer mais. Só que tudo isso, infelizmente, ficou para trás em função de uma série de erros de política econômica ao longo do governo Dilma. Mas e a situação na China também muda nesse cenário, né? A mão de obra já não é tão barata assim quanto era. Fato. Temos um dólar caro, o que
para a gente no que diz respeito à relação de exportação. Eu estava lendo, por exemplo, a indústria de brinquedo está comemorando brasileira, porque ela está vendendo mais agora. Mas esse é exatamente o ponto onde eu queria chegar. Quer dizer, eu comecei, expliquei os fatores China e não expliquei por que a indústria é o primeiro a sentir. Porque para a indústria, a China é competição. Tudo isso que eu falei é bom para o Brasil como um todo, mas não para a indústria. Porque para a indústria, o que acontece é que a produção barata da China significa competição. Isso foi um problema para a indústria. Já para o agronegócio, que foi um setor que mais cresceu no Brasil, a China é demanda. É o que salvou porque a China é demanda. Já no lado de comércio e serviços brasileiro, o que importa é a economia doméstica. O país estava crescendo, o consumo crescia, esse lado ia bem. Quando que a gente começa a sentir no lado de comércio e de serviços? Quando o problema da indústria fica tão grave que a indústria começa a demitir em massa e o sujeito que perde o emprego, esse não consome quando consumia antes. Aí a gente entra num círculo vicioso aqui, que é quando esse modelo exclusivamente de estimular consumo sem estimular a produção se esgota. O que mudou? Isso tudo é verdade quando a gente tinha $1 que chegou a 1,5. Quando o dólar vai a 4, eu vou dar um exemplo prático que eu vi. Isso foi em agosto de 2014, foi lançado o iPhone 6. E eu, na época, fiz uma conta. Eu imaginei uma família com pai, mãe, filho e filha que tinha a intenção de comprar 4 iPhones novos. Muito fácil saber o que fazer. Você pegava o avião, ia para a Flórida, passava uma semana passeando com os meninos em Orlando, comprava os 4 iPhones e o custo era menor do que só comprar no Brasil. Dito e feito. A tal ponto que, segundo a Associação de Shopping Centers da Flórida, em 2013, o Brasil chegou... O Brasil não. O dado deles, eu fiquei estarrecido quando eu vi, aliás, achei que estava errado, era que 43% de todas as vendas de todos os shopping centers do estado da Flórida foram para brasileiros. Quando eu vi esse dado, eu falei, está errado, não pode ser tanto. Quando o dólar a 4, não é mais barato comprar. Ou próximo, já caiu bastante, enfim, recentemente, mas enfim, nessa faixa não é mais barato. O efeito é a indústria de brinquedos melhorando, aliás, a indústria como um todo e o setor de turismo. Porque esse sujeito que pegava o avião e ia para lá... Turismo interno aqui. Exatamente, ele passa a viajar aqui. Isso aqui é um outro setor que cresceu forte na crise, o setor de luxo. Porque o que aconteceu? O sujeito que antes comprava um produto, ele entrava numa loja, seja de uma bolsa, de um relógio, de alguma coisa bacana aqui. Mas ele não comprava aqui, porque era mais barato fora. Ele deixava quando esse cara ia para Paris, Nova York ou Tóquio e comprava lá fora. Esse cara compra aqui. Mas os gringos estão comprando aqui porque ele está mais barato aqui do que fora. Com o dólar, como está hoje, eu não tenho certeza, mas quando o dólar chegou, está a 4, eu me lembro que o preço de um Audi ou de uma Mercedes no Brasil era menor do que na Alemanha. O que significa que gerou um outro processo. Por que isso acontecia? Porque esses produtos foram importados quando o dólar estava muito mais baixo e estavam sendo vendidos por um valor que não vai se sustentar a longo prazo. O que as pessoas fizeram, sabendo disso, e esse sujeito do mercado de luxo é um sujeito que normalmente tem mais bolso, por mais que ele possa sentir o efeito direto da crise, ele tem alguma gordura para queimar. Ele falou, olha, se eu não comprar agora, deixar para comprar daqui a um ano, eu vou pagar mais caro. Ou em alguns casos, pode ser que esse cara compre o carro e fique com o carro um bom tempo de graça, porque ele vai comprar o carro, o preço do carro vai subir tanto que mesmo a desvalorização do carro usado, na hora que ele for vender, não vai ser muito diferente do preço que ele pagou. Então, o mercado de luxo, por exemplo, se beneficiou com a crise. Eu tenho a sensação que, dado a consequência da crise, eu acho que, pelo menos alguns nichos específicos, os advogados também acho que foram bem. Não, alguns setores crescem. Mas falando da queda, a redução do consumo, que horas vai começar a refletir na baixa da inflação? Então, isso aqui primeiro, refletiria muito mais rápido se o Banco Central não tivesse nos últimos 3 meses parado de brigar com a inflação com o afinco que ele vinha até então. Mas, e um outro detalhe, se o governo também não tivesse adotado algumas outras medidas que estimulam a inflação. Uma delas foi dar um aumento do salário mínimo ainda maior do que a inflação acumulada. O salário mínimo teve um aumento real. Isso aqui vai gerar gasto que, por sua vez, gera inflação. Mas o componente fundamental é por que demora tanto no Brasil, se chama indexação. O Brasil ainda tem um grau de indexação na parte de salários, na parte de tarifas públicas brutal. O que isso significa é que a inflação alta recente alimenta a inflação de hoje. Isso faz com que a gente tenha que ter uma recessão muito mais longa e muito mais profunda para que a inflação caia. Mas ela vai cair. A gente está tendo a recessão mais profunda dos últimos 115 anos, o que significa que ela vai cair. Mas ela vai cair de forma lenta, o que por sua vez significa que o Banco Central, ao optar no começo desse ano em não continuar elevando a taxa de juros, ele fez a seguinte escolha. Por hora, a gente vai ter um juro que não vai subir mais,
consequência, a inflação vai demorar mais para cair, o que vai significar também que vai demorar muito mais para os juros caírem. Agora, quando a gente lembra do começo do governo Dilma, desde então o cenário político afeta o econômico, né? Com queda de ministro, o mercado reagia ao ministro Palocci de uma forma e isso muda totalmente. Essa reação do mercado é o que eu volto a te perguntar. O que a gente assistiu na sexta-feira com a condução coercitiva do Lula dá um grande sinal. Né? E agora começa o debate, a oposição já começa a fazer até propaganda na televisão pedindo impeachment. Nós vamos ter agora, dia 13, uma grande manifestação aqui no Brasil. Isso é um excesso, vamos dizer assim, de esperança ou de certa forma, porque o cenário de impeachment, historicamente, ele não é tão positivo a curto prazo para a economia do país. Hoje em dia pode ser diferente? Olha, eu acho que a gente precisa entender um pouco o que está embutido nisso aqui. Primeiro aspecto, quer dizer, vamos ver o que foi a reação dos mercados a esse processo do depoimento do Lula. A reação é positiva porque o que o depoimento do Lula representa é um risco maior de mudança política no Brasil. Quão positiva ela foi? Só na semana em que o Lula foi chamado para depor, o valor de mercado das 288 empresas brasileiras cotadas no Bovespa aumentou em 250 bilhões de reais. Só Alta de 18%, né? Só a Petrobras, nos 2 dias, que é quinta-feira, que pela alta de quinta-feira, pelo jeito, a gente sabendo que ele ia depor especificamente. Mas enfim, pela alta de quinta e sexta-feira, só a Petrobras se valorizou em 30 bilhões de reais. O que está implícito aí? A expectativa de que sim, vai avançar algum processo que implique numa saída mais rápida da presidente Dilma, o que, por sua vez, pode criar condições de se resolver o imbróglio político e, por consequência, de fazer a solução da crise econômica e o Brasil voltar a crescer. O que eu acho que é importante é que eu acho que as pessoas estão muito voltadas para o impeachment propriamente dito, que eu tenho grandes dúvidas, de fato, que um impeachment criaria condições de um cenário de mudança mais significativa. Eu acho que elas não estão olhando com a devida atenção a questão das ações que estão no TSE. O que eu quero dizer com isso? Um impeachment significa cai Dilma, assume Temer. O Temer, para conseguir governar, ele vai ter que provavelmente trazer o PSDB, porque Dilma já está se aproximando. Recém-saída não vai conseguir. Vamos olhar, peraí, mas que PSDB? Tem pelo menos 3 PSDBs. Tem o PSDB do Serra, tem o PSDB do Aécio e tem o PSDB do Alckmin. Os interesses são díspares. O Serra já está apoiando um projeto que está no Congresso de Parlamentarismo, provavelmente que ele sabe, porque se houver eleição presidencial direta, ele não vai ser presidente nunca no Brasil. O Aécio, por sua vez, ele está numa posição que o que ele gostaria é que a gente tivesse eleição ontem, porque ele está na melhor posição possível. Mas tem que ser ontem, porque ele mesmo também já está supostamente correndo o risco de investigações que vão ter impacto nele. Que vão ter... Já é bem citado. Já o Alckmin deixa a Dilma sangrar até 2018, porque em 2018, quem é o candidato natural com esse processo que está acontecendo dentro do PSDB sou eu. Significa o seguinte, é muito difícil para a gente conseguir ver o Temer trazendo uma parte significativa do PSDB. Os interesses são díspares. Vamos para o outro lado, para as ações que eu falava. O que pede o PSDB nas ações? Se a gente impugna a candidatura da Dilma, portanto, o Aécio é eleito. Cai o Temer junto também. Cai o Temer junto. Eu acho que o mais provável é um caminho via TSE, mas é um outro. Porque ele vai chegar e vai falar o seguinte, olha, está impugnado sim, a gente chama eleição agora. Por quê? Porque se o TSE acata o pedido do PSDB, ele vai estar alimentando o movimento petista que diz eles perderam na eleição e estão querendo levar no tapetão. O golpe, que eles chamam de golpe. Exatamente, o que o petismo chama de golpe. Se ele chamar a eleição, acabou, vão para as urnas. Qual é a vantagem do modelo de eleição? O modelo de eleição, entra um novo presidente recém-eleito e, portanto, com todo o peso do apoio eleitoral que acabou de acontecer e que eu acredito, por consequência, com mais chance de conseguir avançar no Congresso o que precisa ser avançado. O grande problema desse modelo é o seguinte, quanto tempo o TSE leva para resolver essa questão? Porque se ele começa a demorar muito, a gente fica muito perto do final do mandato e mesmo que recém-eleito, se for um cara eleito por um mandato tampão só pelo período que falta, ele não vai ter apoio porque todo mundo sabe que ele fica há pouco tempo. Se for por um período mais longo, a situação é diferente. Resumindo, quantidade de incertezas ligadas ao cenário político, na minha opinião, ainda é brutal. E há sim alguns cenários, em particular um onde se chama eleição e o mais rapidamente possível, em que a perspectiva de uma recuperação mais rápida, e como eu falava, quando ela vier, ela vai ser forte da economia brasileira, é bastante real. É isso que está embutido na reação dos mercados financeiros ao depoimento do Lula.
Eu acreditava até o final do ano passado que a mudança econômica brasileira poderia vir por dois caminhos. Um deles era exatamente esse, uma mudança política com a saída da presidente Dilma, uma entrada de um presidente com mais apoio popular que conseguisse avançar no Congresso o que precisa, entre outras coisas por não concentrar tanto, como vem fazendo o governo atual, o ajuste fiscal em aumento de imposto. Ele cortaria também, esperava eu, uma parte significativa de gastos públicos. Bom, essa possibilidade ainda existe, mas eu acreditava numa segunda, que essa eu não acredito mais. Que o próprio governo Dilma, talvez, num dado momento, fizesse ele este movimento de buscar retomar a confiança econômica, o que exige colocar as contas públicas em ordem, o que só seria possível com corte de gastos, com um objetivo muito simples. A presidente recém-eleita tinha uma popularidade de um pouco mais de 50%, 60%. Hoje ela tem uma popularidade de menos de 10%. Por que a popularidade despenca? Por dois fatores básicos. O primeiro deles é que de lá para cá a economia despencou, o desemprego comeu solto e quem está mal economicamente não está satisfeito com o governo. O segundo é uma sensação quase que generalizada em boa parte dos eleitores de que houve um estelionato eleitoral. O país onde eu gostaria de viver é o país da propaganda eleitoral da presidente, onde estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. O que a presidente dizia é que se o seu adversário fosse eleito, no dia seguinte aumentava o preço da gasolina, o preço da energia elétrica, subia os juros. Foi tudo o que aconteceu uma semana depois dela se eleger. Então, houve uma grande parte que se sentiu enganada. Meu ponto é, ela perdeu 40%, 50% de apoio, sobraram 10%. Quem sobrou? Quem, de alguma forma, se beneficia diretamente do governo ou de programas muito específicos do governo? Em outras palavras, a gente está falando da militância em grande medida. A questão é, esse grupo, a presidente já tinha de qualquer forma. Porque esse grupo está com ela. O que eu imaginei que poderia acontecer é que ela buscasse tentar recuperar os 40%, 50%. Fazendo como? Fazendo a economia voltar a crescer. Para isso precisava recuperar os investimentos. Para recuperar os investimentos, para recuperar a confiança, só era possível colocando as contas públicas em ordem. Só que ela fez, na virada do ano para cá, o movimento contrário. Sai o ministro Joaquim Levy, que tentava levar o Brasil por esse caminho. Sai o ministro Joaquim Levy, o movimento do ministro Nelson. Na primeira semana, o aumento do mínimo é bem maior do que o que já tinha programado, o que piora ainda mais a situação das contas públicas. Sai que o orçamento, não, a gente vai aceitar um déficit maior. Uma série de medidas dizendo, não, a nossa opção é jogar para os 10% que nos apoiam. A gente já aceitou que já perdemos os outros 40% ou 50%. O que isso significa é que o Lula está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. Então, para mim, o que é... Aliás, não é um movimento exclusivamente do Lula, nem exclusivamente do PT. Se a gente for ver outros movimentos de alguns políticos fortes em Brasília, o movimento foi o mesmo. Na hora que a coisa está ficando complicada para o lado deles, eles estão mudando de assunto, levando para uma outra coisa, porque eles não têm boas explicações para as questões associadas ao que está sendo discutido. Para finalizar, eu acho que é um pouco imprudente falar quando que essa crise acaba. Mas quando a gente começa a conviver melhor com ela e pensar que ela pode acabar. Se eu tentasse dizer quando essa crise acaba, porque a verdade é que eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu sei que ela acaba, ela começa a acabar quando a gente resolver a crise política, que é o que cria condições para resolver a situação econômica, que não é tão complicada assim. Agora, o que eu sei? Vamos voltar um pouco na história. Dólar a 4, grandes preocupações com o governo petista, a classificação de risco brasileira cai semana sim, semana também, as expectativas são as piores possíveis, a Bovespa vem despencando há um bom tempo. Estou falando de 2002, eu não estou falando de agora. O que aconteceu na sequência? O que a gente teve é, quando naquele momento, e no caso o ministro Palocci, fez um esforço e conseguiu colocar as contas públicas em ordem, retomar a confiança, a gente tem um movimento onde o dólar despenca, a economia volta a crescer, crescendo com força na sequência. A gente tem uma série de surpresas positivas, porque as expectativas eram as piores possíveis. Consumo em alta, né? Tudo isso vem, a Bolsa, por exemplo, a gente teve uma alta em 5 anos e meio de 900% da Bolsa. Então, o meu ponto fundamental é que surpreender positivamente hoje está muito fácil. Isso, eu não consigo dizer quando a crise acaba, mas o que eu consigo dizer com muita confiança é que quando ela acabar, vai surpreender todo mundo a força inicial com a recuperação da economia brasileira, dos mercados financeiros, que ambos terão. O segundo ponto, que eu acho que as pessoas ainda precisam prestar mais atenção, é que a crise não traz só problema. A crise traz um monte de soluções. Vamos olhar do lado de Brasil. Será que sem uma crise moral da gravidade que nós temos, como eu dizia, a gente teria mudanças jurídicas importantes que estão acontecendo e que, por sua vez, estão acontecendo porque o povo está indo para a rua.
Será que sem uma crise política da gravidade que tem, a gente falava há pouco, será que a presidente Dilma teria chamado Joaquim Levy, que pensa o contrário de tudo que ela achava, para ser ministro dela, sabendo que foi uma dependência do cara? Eu duvido. Crise econômica, será que sem uma crise econômica como essa, a gente teria tido há 1 ou 2 semanas corte no salário da Dilma, no salário de ministro, número de ministérios? Eu duvido. Tudo isso é suficiente? Não. Mas são coisas na direção certa que aconteceram por conta da crise. E eu acho que do lado do setor privado, das pessoas e das empresas, a gente precisa pensar exatamente a mesma coisa. Quais são as oportunidades que a crise me força a fazer coisas que, se não fosse a crise, eu ia levando, eu deixava. Mas em função da crise, eu tenho que fazer. Então vamos olhar do lado das empresas. A crise é a hora em que você olha e melhora o teu produto, o teu serviço, o teu atendimento, a tua condição financeira. Se você fizer isso, é aí que você sai fortalecido. Isso parece um papo furado. Eu posso dar alguns exemplos, quer dizer, o conceito de supermercado nasceu na crise de 1929, não existia supermercado. Por que nasceu? Porque na crise de 1929 as pessoas estavam sem dinheiro no bolso e um sujeito pensou, pô, eu preciso vender mais barato. Porque se eu não vender mais barato, é difícil vender. Como é que eu vendo mais barato? Bom, se eu aumentar a escala. Se eu aumentar a escala, eu compro mais barato e vendo mais barato. Ah, não, e além disso, eu não vou vender um único produto. O cara vem aqui e resolve tudo aqui. Nasceu o supermercado. Aliás, bem de consumo, se eu quiser, a Unilever, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, nasceu da crise de 1929. Crise agora, de 2009. O Airbnb e o Uber, que para quem não conhece, o Airbnb nada mais faz do que transforma a sua casa num potencial de renda. Então, eu vou num hotel. E na prática, eu vou viajar daqui, eu vou para o Rio de Janeiro, minha casa está vazia, 3 dias eu coloco lá que está vazia, alugo e faturo uma grana. O Uber faz o mesmo conceito associado a um carro. Esse os taxistas fizeram uma boa propaganda. O fato é que essas duas empresas, quando tentaram nascer, elas não conseguiam dinheiro para financiar o lançamento das empresas, porque ninguém acreditava. A pessoa fala, não vai dar certo. Quem vai enfiar um desconhecido em casa ou no carro? Ninguém, imagina. Até que, 2008, explode a crise imobiliária americana, a crise financeira, o desemprego nos Estados Unidos em 2009 chega no maior nível em 30 anos, na Europa no maior nível da história, maior do que da Grande Depressão da década de 30, as pessoas estavam sem emprego, sem perspectivas, com o carro e com a casa parada. Pô, tô indo daqui até a Paulista, coloca lá, tem um cara ainda, eu levo lá, fatura uns trocos. Pô, bacana, não estou fazendo nada, quer saber, eu vou virar motorista do Uber. Resultado, as empresas nasceram em 2009, no auge da crise. Elas têm elas não têm, tem 6 anos e pouquinho. Resultado disso aqui. O Airbnb vale hoje 120 bilhões de reais. O Uber vale 240 bilhões de reais. Só para colocar em perspectiva, a Petrobras, que tem 63 anos, até a semana passada valia 72 bilhões de reais. Então, o ponto disso aqui é muito simples. Esse papo de que crise traz oportunidade virou um jargão tão batido que as pessoas perderam a verdade que existe nisso. Mas para mim, 240 bilhões de reais em 6 anos é oportunidade suficiente. Isso vai acontecer para quem conseguir transformar a crise numa oportunidade. Não vai acontecer sozinho. Como é que você faz isso? Melhorando seus processos, melhorando a sua equipe. Isso é outra coisa. Em outras palavras, ninguém gosta de crise. Mas é por isso que ela funciona. Todo mundo quer é por isso que ela pode, se bem usada, fazer com que a gente saia fortalecido. O que eu costumo brincar é assim, pega o S da crise, joga fora, crie algo novo e transforma aquele S num cifrãozão, em resultado, e aí você vai olhar para a crise e falar, pô, só foi possível porque na crise eu fiz isso. Sim. Tem um caminho difícil, tem que empregar 9 milhões de brasileiros, tem que ajeitar a conta do governo, mas acho que depois do que você falou, dá para a gente entender que se houver vontade política, isso pode, de repente, começar a mudar de cara e a gente vê o que a gente vê sempre depois da crise, que é a inversão do valor e a recuperação, vamos dizer assim, de um governo. Né? Deixa eu só mudar uma frase que você falou. Se houver vontade política, vamos mudar. Vamos cobrar, nós, sociedade civil, cobrar a vontade política dos políticos. Por que não acontecem as mudanças que a gente quer? Porque várias dessas mudanças vão contra os interesses dos próprios políticos. O que a sociedade precisa exigir é que os políticos trabalhem para nós, que no fundo é a função pela qual eles deveriam estar lá. O que aconteceu é que eles se apoderaram do que é posições e do poder propriamente dito, como uma forma de buscar benefícios próprios. Está na hora da sociedade não deixar mais isso acontecer. Então, na minha opinião, a função da sociedade civil, como ser esta mudança? A primeira delas é cobrando. E a segunda, primeiro a gente precisa cobrar do governo, precisa cobrar dos políticos, mas a segunda, tem coisas que a gente pode fazer que independem dos políticos, que estão nas nossas mãos, que são os exemplos que eu dei das empresas, mas vale para cada profissional.
O que acontece na hora da crise? O mercado de trabalho está mais difícil, o que significa que está mais apertado. Qual é o profissional que vai dançar e qual é o que não vai dançar? Sim. O que não vai dançar é o que está melhor preparado, o que está conseguindo entregar melhor. Como é que ele faz isso? Ele se qualificou, ele fez um curso, ele fez alguma coisa, ele mudou a atitude dele. Em vez de buscar problema, ele foi buscar como é que eu soluciono o problema. Enfim, então o meu ponto é, vamos usar a crise para sairmos fortalecidos individualmente, como empresas, como país. Não é só esperar que a vontade política apareça. Parte da nossa função é exigir, pode não, tem que vir da gente, porque se não vier, não vai acontecer. Ricardo, obrigado pela sua análise isenta e lúcida da situação que a gente vive agora. Valeu, viu? Muito obrigado.